Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas que ficou da última aula sobre os lipídios. Então, aqui eu vou rever alguns conceitos para a gente conseguir tirar essas dúvidas. Mas se mesmo assim ainda persistir essas dúvidas ou tiver novas dúvidas, podem deixar nos comentários, que aí, conforme eu for vendo, eu vou respondendo para vocês. Espero que ajude para os estudos de vocês. Na aula passada, nós falamos sobre os nutrientes, e em especial a gente falou sobre os lipídios, né, as gorduras. E nós citamos o colesterol. Nós vimos que o colesterol ele é uma gordura, ele é um lipídio que vai ter diversas funções no nosso corpo. Ele vai ter a função de compor, de estruturar a membrana plasmática. Então, ele vai ajudar a compor aqui a membrana plasmática das nossas células. Além disso, ele vai participar como precursor dos nossos hormônios, né? Principalmente aqueles sexuais, como é o caso da testosterona e da progesterona. Então, se eu não tenho colesterol, não tem como o meu organismo produzir esses hormônios. Além disso, o colesterol ele participa da produção de ácidos biliares, né, que vai compor a nossa bile, e essa bile a gente vai ver nas próximas aulas que ela vai atuar como se fosse um detergente nas gorduras que a gente se alimenta. Né? Vai facilitar ali a digestão dos lipídios dos alimentos que a gente consome, emulsificando essa gordura. Além disso, o colesterol ele auxilia ali na produção da vitamina D, ele participa do processo dessa vitamina que é produzida pelo corpo. Então, a gente vê aqui são diversas funções do colesterol. Por isso que o colesterol ele é essencial para a nossa vida, né? Para a gente conseguir ter essas funções do corpo. Mas acontece que a gente escuta esses termos, né? Que daí vieram algumas dúvidas em relação ao colesterol bom e ao colesterol ruim. Acontece que o colesterol, quando ele passa pela nossa digestão e é absorvido pelo intestino, né, esse colesterol ele cai na corrente sanguínea e ele precisa ser transportado para todas as células, né, para ajudar nas funções que nós vimos no slide anterior. E esse transporte, ele é feito por algumas proteínas, que a gente chama de lipoproteínas. Lipoproteínas porque são proteínas que estão associadas a alguma gordura, no caso aqui o colesterol. Então, essas lipoproteínas, ela tem por função transportar e reciclar esse colesterol que está na corrente sanguínea. Não tem como o colesterol ser transportado sozinho, sem auxílios dela, né, dessas proteínas, porque ele é uma gordura, ele não vai se misturar com a água que contém ali no nosso sangue, tá? Então, vai auxiliar, vai facilitar o transporte do colesterol. Aqui eu coloquei duas lipoproteínas que são as mais famosas, mais importantes em relação ao colesterol. Nós temos as lipoproteínas de alta densidade, que a gente costuma chamar elas de HDL, que a gente considera como sendo um bom colesterol, e as lipoproteínas de baixa densidade, que conhecidas também como LDL, que são aquelas lipoproteínas associadas ali ao colesterol, chamado de mau colesterol. Por que eles recebem esse nome, bom colesterol e mau colesterol? O HDL ele tem a função de pegar esse colesterol que está na corrente sanguínea e levá-lo para o fígado. O fígado é o órgão que vai processar esse colesterol que veio da alimentação. Então, o HDL ele vai pegar o colesterol e jogar no fígado para processar. Já as lipoproteínas de baixa densidade, HDL, o LDL, perdão, o que acontece? Ele vai fazer com que esse colesterol seja transportado até os tecidos. Por isso, eles vão ficar ali no sangue por mais tempo. E esse LDL ele tem uma condição diferente do HDL e ele tem a capacidade maior de conseguir grudar nas paredes dos vasos sanguíneos, em especial das artérias. Quando ele faz isso, esse LDL gruda nas artérias, na parede das artérias, eles vão formando umas placas de gordura, que a gente chama de placas de ateroma. Reparem aqui na imagem. Tenho aqui uma artéria e aqui vai formar essa placa de gordura, essa placa de ateroma, e isso vai entupindo o vaso sanguíneo. Vejam aqui que o sangue está com dificuldade de passar.
Isso pode causar tanto infarto, né, ou seja, o sangue não consegue chegar até o coração, não vai levar o oxigênio para esse órgão, e aí as células musculares ali do coração vão morrer e não vai fazer mais o papel ali de auxiliar o coração a bater. Além disso, eu tenho aqui o caso de AVC, que também não chega o oxigênio para o cérebro, e aí ele não consegue trabalhar direito, aquelas células vão ficar sem o oxigênio. Tá? E aí posso comprometer parte do nosso cérebro com isso. Por isso que tomar cuidado com esse conceito, né? Temos que tomar cuidado com a alimentação, já que esses problemas, eles são silenciosos, eles não vão dando sinais, eles acontecem de uma hora para outra, em termos de sintomas. Mas ao longo, até chegar a esse ponto, vai sendo formado essas placas que dá para a gente evitar, tendo uma boa alimentação e um bom estilo de vida. Alguns alimentos contêm mais colesterol que outros, né? Os alimentos que possuem mais colesterol são aqueles que são ricos em gorduras saturadas. Quem são eles? A gema do ovo, o bacon, a pele de carne das aves, então aquela pele de um frango. Né? Por que a gente tem que evitar? Porque ele tem muita gordura saturada. A manteiga, creme de leite, a salsicha, a fritura, né, os embutidos, né, a própria gordura do leite, por isso que muitos médicos recomendam o leite desnatado, que tem um nível de gordura bem menor, e aí eu aproveito as outras funções ali do leite, né? Então, esses alimentos, essas gorduras trans, elas têm uma capacidade de grudar aqui nas artérias de uma maneira muito mais fácil. Por isso que eu tenho que evitar essas gorduras saturadas. As gorduras saturadas elas têm a capacidade de ficar mais próximas uma das outras, de acumular, e ao mesmo tempo elas conseguem acumular nesses vasos sanguíneos. Vou falar aqui de uma outra gordura que a gente não chegou a comentar nas aulas, mas que é importante, que é a gordura trans. A gordura trans é uma gordura que ela é feita artificialmente, ela é feita nas indústrias alimentícias e ela está presente nos fast food, nos biscoitos aqui recheados, nas bolachas recheadas, nos chips, né? Então, todos esses alimentos, eles contêm esse tipo de gordura trans. E o problema dessas gorduras é que elas também têm grande facilidade de grudar nos vasos sanguíneos. E aí, por isso, vai também auxiliar nessa formação dessas placas e ocasionar problemas de saúde. Tá? Essas gorduras trans, elas têm a função aqui no ramo alimentício deixar o alimento mais crocante, mais saboroso. Pensa aqui nesse salgadinho aqui no chips, no Doritos. Como que ele consegue ficar, sei lá, quantos meses na despensa e se eu for comer ele ainda vai estar crocante? Uma fruta não acontece isso, não acontece com nenhum alimento natural, manter uma crocância por tanto tempo. Isso se deve a essa gordura trans. Alguns detalhes aqui importantes para a gente conhecer. As fibras, é importante que a gente se alimente delas, porque elas diminuem a absorção do colesterol no intestino. Então, o excesso de colesterol que tiver na minha alimentação, ela vai auxiliar esses alimentos com fibras, auxilia na diminuição dessa absorção. Onde encontra essas fibras? Nos produtos integrais, então arroz integral, pão integral, macarrão integral, né? E além das próprias frutas, das próprias verduras, que possuem também muitas fibras. Além disso, teve uma dúvida também em relação à genética. Sim, a taxa de ter o colesterol alto ou baixo está relacionado com a genética. Então, se os meus parentes próximos, quem são? Pai, mãe, irmãos, tiverem colesterol alto, eu tenho uma grande chance de ter esse colesterol alto. Né? Então, quando a gente fala de colesterol alto, significa que, quando a gente fala de genética ali, é uma incapacidade, ou na verdade uma capacidade reduzida que o nosso corpo tem de processar esse colesterol no fígado. Então, isso é genético, não tem o que eu possa fazer. Né, além de ter uma alimentação. Então, mesmo tendo uma boa alimentação, tem muitas pessoas que precisam tomar medicamento para manter os níveis de colesterol adequados. Aqui eu coloquei um exame de sangue que eu tinha falado para vocês na última aula, não coloquei os valores aqui dessa pessoa, que não é o interesse, mas só para vocês terem uma ideia. Esse lipograma é como se fosse ali todos os lipídios que tem no sangue, né? Então, o médico que solicitou esse exame de sangue pediu o colesterol total, o triglicérides, né, que é um tipo de lipídios também, que também gruda nas paredes dos nossos vasos sanguíneos,
Aqui o HDL, o LDL, aqui o VLDL também é uma lipoproteína, tá? Por isso que ele está aqui também. E aí eu tenho aqui, ó, os níveis desejáveis, aceitável, elevado. Então, eu tenho que ter sempre aqui no desejável. E o médico vai ver, se ultrapassou esse valor, ou eu tenho que ter uma alimentação mais controlada, fazer mais exercício físico, ou até mesmo já entrar com uma medicação. Mas é claro, é sempre o médico que vai dizer. Então, quando eu falo, a pessoa tem o colesterol alto, né, eu tenho que baixar o colesterol, é devido a que esse exame de sangue que foi feito, tá? Eu tenho que mudar o meu estilo de vida e às vezes eu preciso realmente tomar remédio para ajudar. Teve outra dúvida em relação à diferença da gordura saturada e insaturada. A diferença entre os dois vai ser em relação às ligações químicas que essas gorduras fazem ali na molécula. Tá? Então, aquelas que são gorduras saturadas, essas ligações químicas fazem com que essas gorduras fiquem mais próximas, grudadas umas nas outras. Por isso que na temperatura ambiente vai ficar no estado sólido. A gente encontra essas gorduras saturadas em animais, né? Manteiga, bacon, próprio leite. As insaturadas, as gorduras, as ligações químicas fazem com que elas não fiquem tão próximas. Por isso que elas ficam no estado líquido, né? Quando em temperatura ambiente. E aí isso eu vou encontrar mais na origem vegetal. Então, o azeite, ali nas amêndoas, no abacate, que são aquelas gorduras boas, porque elas têm uma tendência bem menor de se ligar na parede das nossas artérias. Então, não vai causar aqueles problemas que nós falamos. E em relação ao veganismo, até mesmo quem é vegetariano, né? Teve essa pergunta em relação aqui ao colesterol. Então, se a pessoa não se alimenta, né, desse colesterol, porque o colesterol só vou encontrar em produtos de origem animal. Só os animais têm colesterol. Nenhum vegetal vai possuir colesterol. A membrana plasmática das células vegetais tem um outro tipo de lipídio. Por isso que aquelas margarinas que usam essa propaganda, olha, margarina sem colesterol, é errado dizer isso, né? Na verdade, é dizer o óbvio, porque a margarina ela veio de origem vegetal, é de um óleo vegetal. Então, é claro que não vai ter colesterol, tá? Então, quem tem essa dieta vegana ou até mesmo vegetariana, né? A vegana é quando eu não tenho nada de animal, não tenho o leite, eu não vou ter os ovos, né? O que acontece? Eles vão ter deficiência? Não, porque 70%, ou seja, ali a maioria do colesterol que a gente precisa, ele é produzido pelo corpo, ele é produzido pelo nosso fígado, tá? Então, os outros 30% a gente complementa com a alimentação. O problema é que quem, né, consome carnes, leite, ovos, esses a gente come até mais do que precisa, a gente ultrapassa esses 30%. Por isso que dá aqueles problemas de saúde que a gente discutiu aqui, tá? Então, quem é vegano não vai ter o problema em relação ao colesterol. É claro que ele vai fazer ali os exames médicos igual, né? Eles vão tentar com a própria alimentação fazer um jeito com que os efeitos desse colesterol um pouquinho mais baixo não afete, mas geralmente não vai afetar. É até uma vantagem nesse caso ser vegano, porque os níveis de colesterol raramente vai ser altos, né? Só se a pessoa tiver algum problema genético. Então é isso, pessoal. Aqui eu tirei as principais dúvidas da aula passada. Se mesmo assim persistirem algumas dúvidas, por favor, me escrevam, tá? Para não fiquem com essas dúvidas aí não, tá? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!